Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O governo reduziu a previsão do PIB, na verdade uma coisa que já acontecia nas previsões do mercado, que a gente divulga sempre às segundas-feiras, na pesquisa Focus do Banco Central, mas a redução veio justamente porque há uma previsão menor da receita com arrecadação, dado justamente esse crescimento menor da economia, menos receita, portanto, menos previsão de PIB, ou seja, uma coisa liga a outra, ou seja, esse PIB menor gera uma receita menor e o governo fez cortes no orçamento, como a gente viu recentemente em relação ao contingenciamento, esperando justamente que no segundo semestre a economia se recupere e aí os gastos sejam novamente liberados, ou pelo menos a previsão de gastos do orçamento que foi feito no ano passado em relação agora a 2019. Mas tem menos receita de imposto, mas houve um crescimento agora na previsão do governo do segundo bimestre, os números são do segundo bimestre, com o crescimento do que o governo vai lucrar com royalties, vai receber de royalties, por exemplo, do petróleo. Um novo contingenciamento de 2 bilhões foi anunciado neste estudo, mas esse valor será absorvido pela reserva orçamentária, ou seja, aquela reserva dentro do orçamento que o governo tem para justamente gastos imprevistos ou que se tenha justamente uma situação como essa. O Ibovespa estável, dólar com uma leve alta que teve, por exemplo, a gente na verdade tem um número que está se atualizando agora há pouco. O Congresso está reunido para votar a reforma administrativa. Aqui tem um dado muito importante. Foi uma queda de braço entre o governo e o Congresso recentemente, porque o governo, no começo da gestão de Jair Bolsonaro, reduziu enormemente o número de ministérios justamente para conter os gastos públicos. O Congresso estava querendo, aumentar o número de ministérios. E essa medida provisória que fez essa reforma administrativa, pelo menos na esplanada, é que está sendo discutida hoje na Câmara. A gente vai falar disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Um dia do mercado financeiro à espera das conversas e votações no Congresso. Algumas já aconteceram ontem. A medida provisória do setor aéreo foi votada na Câmara. Na verdade, num acordo com o governo, ou seja, não houve sobressaltos. Essa mesma medida vai ser votada hoje no Senado e tem toda uma preocupação justamente para essa... Isso permite, por exemplo, a entrada de capital estrangeiro nas companhias aéreas, justamente para tentar melhorar o setor no país. Dinheiro novo, possibilidade de novas empresas atuando no mercado aéreo brasileiro, levando-se em conta, sobretudo, esse momento das dificuldades das empresas nacionais. Mas vamos entender um pouquinho o que aconteceu hoje no mercado financeiro, porque, claro, essa espera em relação ao movimento, à decisão da Câmara, levando-se em conta essa relação ainda tumultuada entre o Executivo e o Legislativo, claro que gera um pouco de apreensão dos investidores. O dólar hoje teve uma queda de 0,19%. Interessante que o dólar abriu em queda durante o dia, permaneceu em queda durante o dia, teve uma alta e terminou o dia agora numa leve queda de 0,19% em relação ao valor de ontem, ou seja, o dólar tinha potencial de cair mais ainda hoje, porque hoje é o terceiro dia de atuação do Banco Central, anunciado lá na sexta-feira de colocar mais dólares à vista para tentar justamente atender a demanda por dólares nesse momento de instabilidade econômica e com isso evitar uma alta maior da moeda americana. Ou seja, tinha potencial para cair, mas claro, essa indecisão em relação, pelo menos, à decisão da Câmara, embora, diga-se de passagem, já há um pré-acordo entre o governo e a base aliada, ou pelo menos os deputados ali, os líderes dos partidos que apoiam o governo, para votar essa reforma. A única coisa que pode ter alguma alteração em relação ao COAF, aquele órgão que é justamente de fiscalização de movimentação financeira, que pertencia ao Ministério da Fazenda. Nessa reforma veio ao Ministério da Justiça, com o ministro Sérgio Moro, e os deputados querem fazê-lo, pelo menos nessa proposta, voltar ao Ministério da Economia, mas a criação de novos ministérios não aconteceria, um novo custo para o governo e uma desordem do ponto de vista desse reordenamento que o governo fez e o aumento de custos, consequentemente, não viria. Portanto, mesmo com essa tensão, a gente vê aqui um movimento dos investidores que, pelo menos em relação ao dólar, teve uma queda hoje, é uma notícia boa, mas poderia ter sido maior, tinha potencial para cair mais. Para se ter uma ideia, a mínima do dólar hoje foi de R$ 4,01.
terminou em 4,4, muito próximo da máxima que foi de 4,5, quando ele teve um movimento de alta. Se a gente olhar agora o Ibovespa, uma queda de 0,13%, o Ibovespa teve alta importante hoje, não como as altas da segunda e da terça, mas operou boa parte do dia em alta, mas fechou o dia a 0,13%. Para se ter uma ideia, a máxima foi de 95.211, uma pequena alta, obviamente, mas a mínima de 93.882, a gente está vendo aqui, o dia terminou em 94.360. Vamos entender algumas ações aqui. Ontem e antes de ontem, a Petrobras subiu. Hoje caiu 0,44%. Você tem ouvido com muito mais frequência pessoas sugerindo a você, influenciadores digitais, sobretudo no mundo econômico, muita gente que tem blog, já é uma coisa de antigamente, né, canais no YouTube, ou seja, para incentivar você a diversificar suas aplicações financeiras, investir em bolsa também. Sim, é uma boa oportunidade, mas se você não tem, obviamente, formação para atuar no day trade, o que é o day trade? É essa aplicação da manhã, você compra de manhã e vende durante a tarde. Essa é uma outra coisa, um outro tipo de aplicação. Quando você compra uma ação no longo prazo e você vai receber dividendos, se a empresa tiver lucro, normalmente grandes empresas, sobretudo quando a economia está numa situação melhor, elas têm um desempenho muito positivo. Então você ganha os dividendos, ou seja, a repartição dos lucros da empresa, além do valor da empresa que subiu. Você pode ter comprado uma ação a R$20 e depois de um ano e meio, ela está a R$25. Vamos só pensar num caso aqui, meramente para exemplo de situação. Porque, para pensar numa coisa, por que a Petrobras subiu ontem e hoje? O que faz a Petrobras perder o valor de quase 0,5% hoje? Do ponto de vista lógico, nenhum. Uma empresa só perde valor, se a gente olhar claramente para o mercado de ações, quando acontece a seguinte coisa: ela perde capacidade de produção, capacidade de venda, capacidade de gerar receita para ela. As pessoas continuam andando de carro, as pessoas continuam consumindo combustível. Eu tenho um crescimento menor da economia, sim, mas eu tenho um solavanco. No longo prazo, tudo indica que a gente vai recuperar essa retomada econômica. Aliás, foi essa uma frase de hoje, inclusive do presidente do Banco Central. Ou seja, isso aqui é uma aplicação do dia a dia. Se você comprou Petrobras na sexta-feira, você teve as altas de ontem e de hoje e essa queda não deve significar muita coisa. Você imagina por que o Bradesco perdeu 1,78%? São movimentos do dia a dia que não indicam necessariamente o comportamento daquela empresa do ponto de vista de longo prazo, de médio e longo prazo. No curto prazo a gente vê a bolsa subindo, a bolsa caindo todo dia. Agora, se eu tenho 20, 30 dias, uma ação caindo e nenhuma perspectiva de melhora naquele setor que aquela empresa atua, bom, aí sim aquela empresa está perdendo valor de mercado. Se você entra com visão de longo prazo, você tem muita chance de ganhar com a Bolsa de Valores. Se você entra com uma visão de curto prazo e não entende como funciona isso, você para usar uma expressão do mercado financeiro, me permita usar essa expressão, você é o que se chama no mercado financeiro de pato. É o sujeito que compra na alta e vende na baixa. Quando, para se ganhar dinheiro em investimentos de ações, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Bom, vamos seguir aqui, ó, Vale subiu 0,13% e continua, por exemplo, o temor em relação àquela barragem que pode se romper e aí sim gerar um problema de caixa para a Vale com um custo maior para atender eventuais vítimas, custos maiores em relação a questões ambientais, ações judiciais. Mesmo assim a Vale caiu. Por quê? Porque ela tinha perdido muito valor, o investidor de curto prazo viu uma oportunidade para comprar a Vale. Banco do Brasil com queda de 0,12%, Bradesco 1,78% de queda e o Itaú subiu 0,12%. Daqui a pouco a gente fala sobre essa revisão do PIB anunciada hoje pelo Ministério da Economia, de um relatório bimestral do segundo bimestre. Vamos falar agora com o Paulo Leite em Brasília, porque há votações importantes que aconteceram ontem e hoje que têm implicações sim aqui no mercado financeiro. Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Uma das medidas, é a votação da medida provisória no Senado das companhias aéreas. Se não votar hoje essa medida provisória, ela deixa de valer, perde a validade. Até por isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai ter votação. A medida foi aprovada ontem na Câmara e os deputados autorizaram que as companhias aéreas tenham capital 100% estrangeiro e incluíram aí no texto a franquia mínima de bagagem. Por exemplo, nos aviões com mais de 31 assentos, que são os mais comuns, não vai ter cobrança de uma mala de até 23 quilos. Isso em voo nacional.
Para voo internacional, o texto diz o seguinte: a franquia vai funcionar pelo sistema de peça ou peso, de acordo com regulamentação específica. Agora, para que esse texto tenha validade, ele tem que ser aprovado hoje pelo Senado. E por quê? Como a gente conversava aqui ontem mesmo, medida provisória tem força de lei. Só que para continuar valendo, ela tem que ser aprovada pela Câmara e também pelo Senado. Mudando de assunto, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje o texto da reforma tributária. É uma proposta de emenda à Constituição que substitui 5 tributos por um tributo. Em vez de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, a gente teria um imposto sobre operações com bens e serviços. E a ideia é cobrar esse imposto no lugar onde os produtos são comprados e não onde eles são produzidos. O próximo passo agora é analisar o texto na comissão especial. Só depois ele vai ao plenário da Câmara e, se passar, segue para o plenário do Senado. Para lembrar, a proposta de emenda à Constituição depende de 60% dos votos em plenário, 308 dos 513 deputados e 49 dos 81 senadores. É isso, Piotr, é com você. Muito obrigado, Paulo. Bom, o Ministério da Economia revisou para baixo o crescimento do PIB deste ano. Era já esperado, porque o governo estava falando em 2,2% dos dados do relatório bimestral do primeiro bimestre e no segundo bimestre reviu esses dados. O mercado já tem apontado um crescimento menor da economia. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, falou disso, que nós estamos numa economia em torno de 1,5%. Vamos lá. A revisão do Ministério da Economia, o PIB no primeiro bimestre, a previsão de crescimento de 2,2%, agora é de 1,6%. A previsão de inflação era 3,8%, agora é de 4,1%. A gente tem visto uma inflação um pouquinho mais forte no começo do ano, mesmo assim nós estamos falando de perto, dentro da meta. A taxa Selic continua em 6,5%, pelo menos o Ministério da Economia não está imaginando que o Banco Central vai reduzir os juros. O câmbio é 3,70, a gente tem visto também uma pressão no valor do dólar. Também está aqui uma revisão para 3,80 para cima. O preço do barril do petróleo, que, claro, impacta na economia brasileira, 65,4 dólares, agora 65,5 dólares. Há um novo contingenciamento, o primeiro foi aquele de quase 30 bilhões, 29 bilhões e pouco, né? Mas há um novo contingenciamento, só que desta vez o valor é de 2 bilhões e 200 milhões e será absorvido pela reserva do orçamento do governo. Quando se tem um orçamento, ou seja, tem ali um valor de reserva para despesas imprevistas, alguma coisa que possa acontecer no meio do caminho, como agora, por exemplo, um valor menor que está se recebendo em receita. Aqui o governo, portanto, vai tirar dessa reserva, não vai ter corte novo em qualquer dos ministérios. Vamos seguir aqui, para se ter uma ideia, dentro das receitas e despesas, alguns dados aqui. O governo vai estar apontando aqui no segundo bimestre que vai receber quase 5 bilhões e meio a menos em impostos e contribuições, que é a principal fonte de receita do governo. Mas ele está prevendo que vai receber quase 4 bilhões a mais em royalties do petróleo e 1 bilhão 650 milhões em dividendos de uma série de coisas que o governo, claro, tem participações. Ainda assim, digamos, diante de toda a situação, o governo aumentou para 1 bilhão e 600, quase um pouco mais de 1 bilhão e meio para a educação, ou seja, a educação vai ganhar mais dinheiro depois daquele contingenciamento, e 56 milhões para o Ministério do Meio Ambiente. Bom, o Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e conversa conosco justamente sobre uma declaração hoje do presidente do Banco Central que falou, sim, a recuperação econômica foi interrompida, mas ele prevê uma retomada em breve. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto, deu essa declaração na abertura do seminário sobre metas de inflação, que foi realizado na sede do Banco Central aqui no Rio de Janeiro. Ele fez uma palestra, admitiu que no início do ano o Brasil enfrentou alguns problemas nesse processo de recuperação da economia, mas, segundo o presidente do Banco Central, são problemas que estão sendo superados. Por isso, ele aposta na retomada do crescimento econômico do Brasil ainda esse ano. Ele acredita que vai ser em breve esta retomada do crescimento. Diz que o mercado também está confiante, acreditando que a economia brasileira vai acelerar. Os empresários também estariam otimistas, tanto que Roberto de Oliveira Campos Neto citou um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que apontou o crescimento do otimismo entre os empresários. Sobre as metas da inflação, Roberto Campos Neto diz que a aprovação da autonomia do Banco Central ela é fundamental para garantir que o banco tenha liberdade para atuar e, com isso, conseguir controlar a inflação.
mas para a inflação continuar baixa e também os juros continuarem nessa trajetória de queda, os juros estão em 6,5%, a taxa Selic, que é o menor patamar da história, o presidente do Banco Central fez questão de ressaltar que é fundamental a aprovação da reforma da Previdência. Com a aprovação da reforma, o Banco Central pode até, inclusive, ter mais espaço para uma futura queda nos juros. E ele acredita que, no momento, com a aprovação da reforma da Previdência, não vai acontecer nenhum impacto para a inflação. E com isso, a inflação continua controlada, os juros continuariam baixos. E tudo isso acaba sendo um cenário favorável para a retomada do crescimento da economia brasileira. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, a gente está com o cenário econômico sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, na página da TV Brasil. Só uma participação aqui do Ricardo Silva. Ele diz que o Congresso e o Poder Executivo precisam dialogar mais e melhor para destravar as reformas do Brasil. O Brasil precisa justamente disso para se desenvolver. Registrar a participação do Paulo Gissoni e da Regina Oliveira também. Muito obrigado. Na página TV Brasil, no Facebook, você acompanha o cenário econômico. Agora ao vivo e também para rever depois. Aliás, precisa sair da eleição mesmo. Vamos discutir exatamente o Brasil, porque nós temos 4 anos de mandato aí. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo agora e tem números do IBGE sobre justamente o acesso dos brasileiros à água tratada e a esgoto tratado, ou seja, a coleta de esgoto. Em suma, saneamento básico. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. São números da PNAD, do IBGE, e o número de domicílios no Brasil aumentou para 71 milhões em 2018, um crescimento de 2% em relação a 2017. A maior expansão relativa foi na região norte e a menor no nordeste. Já a população do país cresceu 5%, isso entre 2012 e 2018, e apenas os estados de Tocantins e Roraima têm menos mulheres do que homens. No Rio de Janeiro e em Pernambuco, elas respondiam por mais de 53% da população. Idosos de 65 anos ou mais eram um pouco mais que 10% da população. Proporcionalmente, o Rio também tinha um maior número. Bahia era o único estado com mais pessoas declaradas pretas do que brancas. E as únicas unidades da federação em que o número de pessoas brancas era maior do que o de pretas e pardas eram Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Em 2018, 88% dos domicílios brasileiros tinham fornecimento de água diário, uma melhora observada em 19 das 27 unidades da federação em relação a 2017. No Nordeste, o índice estava em 69%, que equivalia a 12 milhões de pessoas sem água na torneira todos os dias. Em 2018 também, 66% dos domicílios do país tinham acesso a esgoto ou fossa sanitária, sendo que a maior parte estava no Sudeste e a maior parte no Sudeste e a menor no Sudeste, aliás. Quase 22% do total estava no Norte. No que se refere à coleta de lixo, 20 milhões não tinham acesso a nenhum tipo e em quase 9% dos domicílios o lixo era queimado ou destinado, por exemplo, a valões. O Nordeste reuniu o maior número de pessoas nessas condições, 10 milhões. E 4 milhões de domicílios usavam lenha ou carvão para cozinhar, 3 milhões a mais do que em 2016, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu converso com o Rodrigo Bussab aqui no Cenário Econômico. Logo depois do intervalo, eu volto em instantes, hein? Já de volta com o Cenário Econômico, eu tenho um dado aqui que chama bastante atenção. 73% do capital das famílias empresárias no Brasil, nós estamos falando de valores milionários, obviamente, estão concentrados em imóveis. E não necessariamente os imóveis que as pessoas usam, da própria empresa que elas têm, por exemplo. Rodrigo Bussab é consultor da área e tem um novo negócio agora no país. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado pelo convite. Porque às vezes a família tem uma série de imóveis que obviamente podem estar sendo alugados ou coisas que não estão sendo usadas como terrenos em regiões distantes do país, no interior do país, por exemplo. Como é que se lida com isso? Tem um novo tipo de consultoria para esse tipo de família? Aqui nós estamos falando de valores altos, estamos falando de famílias acima de 50 milhões em capital. É verdade. Tem uma nova forma de atuação por nichos, né? A gente tem hoje isso para o agronegócio, então concentrado em famílias empresárias que têm seus negócios concentrados em agronegócio. Eu me especializei
na área de imóveis, na área imobiliária. Como você disse, essa estatística para mim foi uma coisa muito impressionante. Porque uma coisa é a família ter 100 milhões em dinheiro, quer saber qual é a melhor aplicação. A outra coisa é ela ter 100 milhões em imóveis, e aí não estamos falando de liquidez automática, ou seja, como é que faz esse dinheiro render. Exatamente. E como administrar isso. E fazer a composição de tudo isso, porque quando eu entro com o meu time, a gente olha para todas as facetas e o tipo de trabalho que a gente pode oferecer para essas famílias. Então vai desde planejamento sucessório, planejamento tributário, planejamento financeiro, governança, a gente vai olhar para impacto social, vai olhar para desenvolvimento humano e também o imobiliário. Então, imobiliário vira um calcanhar de Aquiles da família hoje, porque como eles estão muito concentrados, eles não conseguem dar essa gestão. Na grande maioria das vezes, esquecem aquele loteamento lá no interior de São Paulo, esquecem de trocar a gestora predial de um prédio na Paulista que não está andando, não sabem por quê. Isso são casos reais. O que pode se fazer, por exemplo, com um prédio na Paulista que pertence a uma família que foi construída pelo patriarca lá atrás, pelos antepassados? Nós estamos falando de um ativo importante. Verdade. Mas nós estamos falando ao mesmo tempo em alguns momentos em que você tem o mercado imobiliário em baixa. As pessoas não querem alugar salas gigantescas hoje porque há toda uma preocupação das empresas em reduzir custos das pequenas que alugavam um escritório maior. Qual é a alternativa para isso? Ótima deixa que você me deu. Tem uma família que tem um prédio na Paulista, a gente sabe que os aluguéis não estão indo bem, e estavam com 5 andares inteiros de 15 desalugados. Eu cheguei com uma ideia, uma família que eu já atendo há algum tempo, de colocar em 3 dos andares uma operação de coworking. A operação de coworking, com 53% de ocupação desses 3 andares, rentabiliza a mesma coisa para a família que se ela tivesse alugado os 3 pelo aluguel convencional. Ou seja, se eu tiver a sorte disso, ter uma ocupação de 70%, que não é total, eu ganho muito mais do que na forma convencional de alugar o espaço todo para uma empresa. E se for bem dimensionada essa estratégia, trazendo o operador certo para aquele tipo de imóvel, porque tem hoje vários nichos também de cowork, vários tipos de atuação de coworks diferentes. Você traz a certa para atuar naquele lugar, você consegue chegar num nível de 80%, 85% de ocupação e fica oscilando nesse número, quando não chega a 100%. Em alguns lugares de São Paulo a gente pode observar isso. O coworking, obviamente, não existia quando o patriarca fez o prédio lá atrás. Coworking é o mesmo espaço ali usado por várias pequenas empresas que não teriam capital para ter uma sala inteira, ainda mais num endereço caro como a Avenida Paulista. E essa história, todo mundo conhece alguém no interior que fala, esse lote está aí há muito tempo, ninguém faz nada com isso. O que se faz com um terreno desse? Esse é o dinheiro parado, empatado? Esse é um dinheiro empatado, é uma coisa assim que tem muito cuidado para usar, porque foi o vovô que comprou dinheiro de banana naquela época e hoje está dentro da cidade. O que a gente faz com isso? Então tem um medo danado nisso, né? Uma outra família que eu fui atuar também, o prefeito já estava querendo trocar o ITR, que é o imposto rural, que é muito mais barato, por IPTU, porque estava dentro da cidade. Claro. Então minha atuação foi, peraí, breca essa sua ideia, breca essa sua vontade, nós vamos construir aonde você quer e que tipo de construção você quer, o que vai atender a cidade. Então nós fomos entender e estudar junto com ele como é que estava crescendo a cidade, o que a cidade demandava, o que a região demandava, para a gente poder começar uma primeira fase daquele loteamento. Pronto, eu já consegui dar uma solução interessante e começamos um projeto de loteamento para poder ocupar do jeito que o prefeito e a cidade precisam. Tá, Rodrigo, o seu trabalho, você está falando de famílias de valor de capital acima de 50 milhões. Sim. Mas a mesma regra vale para quem tem um investimento menor? Por exemplo, tem um escritório comercial e é uma sala só que pode ser usada por mais gente, a lógica do coworking é entender essa nova economia e como ganhar dinheiro com ela, com o mesmo bem que ela adquiriu, por exemplo, sei lá, 20, 30, 40, 50, 70 anos? A operação de coworking, especificamente nesse caso, ela precisa de uma quantidade de estações mínima para poder rentabilizar. Você ter um andar, você ter uma sala e quer transformar isso em coworking, dividir em 5, 6 estações,
provavelmente não vai dar certo. Não quero desanimar os microempreendedores, mas é uma operação que precisa de especialista, precisa de gente que já está rodando faz tempo. Essa coisa de aproveitar aquele espaço pequenininho que eu tenho, precisa tomar um pouco de cuidado. Mas levar em conta que há novos meios de se ganhar recursos ou se rentabilizar um investimento fixo que se tinha lá atrás, isso vale levar em conta as novidades. Vale. E aí, falando um pouco dessa atuação de famílias, né, e a faixa de atendimento, tem uma faixa de famílias empresárias de 50 milhões de patrimônio a 100 milhões de patrimônio que estão muito desamparadas e precisam muito de uma ajuda. E não é um tamanho que precisa ter um family office, que é uma expressão que se usa, um trabalho... Mas precisa de uma consultoria. Precisa de uma consultoria. Não alguma coisa interna, um escritório para cuidar do patrimônio todo, mas pode ter um gestor estratégico externo para poder coordenar todas essas soluções, né? Para poder fazer um olhar diferente do que a família está fazendo e desenvolver uma linha aí de prosperidade. Rodrigo, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Rodrigo Mussabi conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.